Um oferecimento Alfa MS Internet, ampla cobertura banda larga para toda a região. Ensino Anglo, estudar aqui faz a diferença. Serimar Brindes. Henry, exclusiva como você. Damásio Educacional, Unidade Nova Andradina. Nova News, a notícia com credibilidade. De Vale Veículos, sua revendedora Ford para Nova Andradina e região. Oi, estamos começando mais um programa Sintonia. Hoje eu converso com a doutora Jaqueline Machado, que é juíza da Vara da Infância e Adolescência aqui de Nova Andradina. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Sintonia. Obrigada, Thelma, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês e espero atender as intenções do programa. A senhora que está à frente de alguns projetos, dentre eles o projeto Padrinho. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o projeto Padrinho e os outros projetos. Então, eu atuo na Vara da Infância aqui em Nova Andradina há aproximadamente desde 2009, há 5 anos. E nesses 5 anos a gente foi estabelecendo algumas metas para colocar para a sociedade alguns projetos. Um deles é o projeto Padrinho. É um projeto que visa o apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão em situação de risco, estão acolhidas, ou seja, afastadas das suas famílias, temporariamente, em razão de problemas, de negligência, maus tratos, violação de direitos. E durante esse tempo em que essa criança permanece no abrigo, então, há a possibilidade de ela ter um padrinho, uma madrinha, que vai auxiliá-la no crescimento dela, nas atividades, no que ela precisa, E existem várias modalidades dentro desse projeto, várias formas de apadrinhar uma criança. Uma delas é o padrinho afetivo. Esse padrinho, essa madrinha afetiva, é aquela pessoa que vai levar a criança para passear finais de semana, pode levar para sua casa, acompanhar o crescimento dela e o desenvolvimento, até mesmo depois que ela saia do abrigo, e volte para a família biológica ou vá para uma família substituta. E existem outras formas, que é apadrinhamento financeiro. Então, para quem não deseja estar em contato direto com a criança, mas deseja auxiliar, tem o padrinho financeiro, a empresa madrinha, a empresa que pode dar o primeiro emprego, todas essas modalidades. Nós temos hoje uma sala no fórum funcionando com o projeto Padrinho, que é atendida por uma funcionária e voluntários de serviço social que nos auxiliam. E os outros projetos? Então, nós temos também o projeto Adotar, que é para quem especificamente quer a adoção de uma criança, quem quer ter um filho. Esse projeto Adotar, ele é feito assim, um curso de preparação para adoção em 3 módulos. Nesse curso a gente leva aspectos essenciais da adoção para que a pessoa conheça e saiba efetivamente o que é uma adoção, porque às vezes a pessoa quer um filho, quer adotar, mas não está preparado para isso. Então a gente procura preparar esses casais para essa adoção e esse casal vai ser cadastrado e vai entrar numa fila, uma fila de adoção, uma fila nacional, Cadastro Nacional de Adoção, após a sua habilitação. E aí ele vai estar preparado para esperar o seu filho. E há também o projeto Dar à Luz, que a gente está implementando agora. A gente está iniciando esse projeto. Por quê? Porque a gente observou que existem muitas situações de crianças que são abandonadas até na maternidade, ou que são abandonadas nas ruas, ou ainda são entregues para uma adoção ilegal, ou seja, uma gestante que não pode ou não quer ter seu filho, não deseja maternar, ela acaba entregando essa criança para outras pessoas que não estão nessa lista, que não estão acompanhados pela justiça. E esse é um risco muito grande. E que acontece normalmente? Acontece com muita frequência. Das pessoas não quererem entrar numa fila, acharem que a adoção é uma coisa burocrática e procurarem outros meios de ter um filho. E isso é um problema, é um perigo, é um risco, porque isso foge a possibilidade de a gente acompanhar essa adoção, saber se essa criança vai ser bem cuidada, vai ser bem tratada, se efetivamente esses pais estavam preparados para essa adoção, E aí existem alguns casos em que a criança é retirada depois que a justiça descobre isso, porque é ilegal. Então, por que esse projeto Dar à Luz? Porque a gestante tem que saber que ela
não é crime entregar o filho para adoção. É crime abandonar uma criança, abandonar um filho. Agora, se a gestante entender, não, eu estou grávida, mas eu não tenho condições de maternar, eu não quero ser mãe, ela pode procurar a justiça, nos procurar no fórum, as assistentes sociais, o psicólogo do fórum, e colocar isso, né, trazer essa colocação de que ela não tem condição, de que ela não quer. Durante a gestação dela, ela vai ser acompanhada pelo psicólogo e pelas assistentes sociais, para saber se essa é uma vontade livre dela, se ela realmente não quer, se ela está passando por dificuldade momentânea, né, e depois vai se arrepender ou não, para tentar até ajudar essa gestante para ver se realmente é isso que ela quer. E se no final ela realmente der à luz essa criança e manifestar o desejo dela de não querer criar essa criança, que é um direito dela e que ela não pode ser julgada por isso, a gente tem que entender. Essa mulher que não deseja criar esse filho, ela não é nenhum monstro, ela simplesmente é uma pessoa que não está em condições naquele momento de cuidar daquela criança, e às vezes até por amor ela faz isso, de entregar para que outras pessoas cuidem efetivamente e sejam pais daquela criança. Então ela vai ser ouvida novamente pelos psicólogos, pela assistente social, por mim, que sou juíza, pelo promotor, e aí ela vai entregar essa criança à adoção, numa adoção legalizada, uma adoção legal para alguém que está preparado para receber essa criança. Então tem toda uma orientação para essa mulher que de repente não vai ficar com esse filho. E falando em crianças em adoção, qual é o número de crianças hoje para adoção e quantos são os casais dispostos a adotar? Então, hoje, se a gente for falar em Brasil, né, nosso país, nós temos em torno de 30 mil casais no Cadastro Nacional de Adoção, aptos à adoção. Eles estão prontos para receber uma criança, um número muito grande. E hoje, no Brasil inteiro, nós temos em torno de 5 mil crianças aptas à adoção. E a gente sempre fala, por que existe criança em abrigo? Essa matemática... Nós temos 30 mil casais que querem um filho. E 5 mil crianças que estão lá querendo pai e mãe e que não conseguem. Por que isso não fecha, né? Porque o perfil das crianças que são buscadas por esses pais, essa criança não existe em abrigo, essa criança não está lá, né? O filho ideal, aquele filho idealizado, aquele que está no imaginário das pessoas, esse filho não existe nem quando a gente dá à luz, né? Porque você espera uma criança de um jeito, ela vem de outro jeito. Então, as pessoas, isso também que a gente visa preparar no curso de preparação à adoção, fazer as pessoas entenderem que filho é aquele que Deus manda, é aquele que aparece na vida da gente, é aquele que vem, não é aquele que a gente idealizou. O filho nunca vai ser aquilo que eu sonhei, porque ele não está ali para satisfazer os meus desejos, ele não veio com essa intenção, ele está ali para ser ele, para ser um ser humano, né? Separado da mãe e do pai, ele não é um apêndice. E as pessoas precisam começar a compreender isso, para se abrir para adoção. E essas características, quais são que os casais geralmente exigem para adotar uma criança? Olha, hoje se você for analisar o perfil de todos os casais que estão habilitados para adoção no Brasil, com algumas exceções, é claro, é uma criança recém-nascida, branca, do sexo feminino. Esse é o índice, a demanda. 90% dos casais querem uma criança assim, né? É um perfil, tudo bem, né? Às vezes a pessoa não passou por aquela fase toda de uma criança, ela quer uma criança assim, a gente entende. Mas às vezes é necessário a gente se abrir, né? Para adoções interraciais, né? De crianças de outra cor, para adoção de crianças maiores. E nós tivemos muitos casos aqui bem-sucedidos, em que as pessoas realmente estavam inscritas nesse perfil, queriam uma criança recém-nascida, e acabaram adotando outra criança e estão muito felizes, né? Esses casais estavam lá guardando uma criança até 1 ano e adotaram uma criança de 6, de 7. Tivemos casos de adoção de grupo de irmãos, 2 irmãs com 9, com 11 anos de idade já, que deu muito certo. Né? E qual a idade que hoje tem crianças no abrigo? Desde bebê até adolescentes, 16 anos, 17, né?
Todas as faixas etárias. Geralmente grupo de irmãos, né? Que pela lei não poderiam ser separados, exceto se houver algum motivo justificável para isso. Então, a gente ouve falar que o processo de adoção é burocrático, demorado, mas até que ponto isso é verdade? Não, isso não é verdade, isso é um mito. Tá? O processo de adoção não é burocrático e não é demorado. O que é demorado é o processo de destituição do poder familiar. Um exemplo, hoje no Brasil nós temos 80 mil crianças em abrigos, mas só 5 mil delas aproximadamente estão aptas, prontas para adoção. As outras estão ainda com vínculo com as suas famílias biológicas, por estão num processo de destituição. O que é esse processo? Esse processo é onde vai se analisar toda a possibilidade ou não dessa criança voltar para a família biológica e, se não voltar, ela cortar os vínculos existentes da família biológica com elas, os vínculos jurídicos, né? Então, é um processo difícil, é um processo demorado. Eu sempre digo que talvez seja um dos processos mais difíceis para um juiz julgar, porque você vai definir o destino daquela criança, né? Uma criança que às vezes não pode dizer para onde e o que ela quer, para onde ela quer ir. E você tem que analisar isso com muito cuidado. Você depende de laudos, de estudos, de acompanhamentos. Então, quando uma criança é acolhida e inicia e se mostra ali um problema, uma problemática toda nessa família, a primeira coisa que o juiz da infância faz, ele tenta trabalhar essa família com a rede de atendimento, CREAS, CRAS, a equipe técnica do abrigo, do juízo, para que essa família tenha condições de se modificar, de modificar sua condicionalidade para que essa criança volte. A primeira luta do juiz da infância é para que essa criança volte para a sua família de origem. Entretanto, quando isso não é possível, a gente tem que ter a coragem de dizer que não é possível e que aquela criança precisa de uma família, que ela não pode viver num abrigo até os 18 anos, esperando que o pai ou que a mãe mostrem que tem capacidade para ser pai e ser mãe. E isso é uma decisão, às vezes, um pouco mais demorada, porque realmente ela tem que ser muito bem estudada, muito bem pensada e muito trabalhada. Quer dizer, a gente tem que ter certeza que aquela família não vai mudar sua condicionalidade para então direcionar essa criança para uma outra família. Acredito que deve ser mesmo o mais difícil para vocês julgarem. É muito difícil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Um oferecimento Alfa MS Internet, ampla cobertura banda larga para toda a região. Ensino Anglo, estudar aqui faz a diferença. Serimar Brindes. Henry, exclusiva como você. Damásio Educacional, Unidade Nova Andradina. Nova News, a notícia com credibilidade. De Vale Veículos, sua revendedora Ford para Nova Andradina e região. Estamos de volta com a doutora Jaqueline Machado. No último dia 24, o Sintonia esteve na inauguração do Navicar. Confira a matéria com Isabelle Tange. Nova Andradina ganhou mais uma concessionária de veículos e vejam só como foi a inauguração da Fiat Navicar. Instalada há quase 15 anos na cidade de Naviraí, agora a concessionária Fiat Navicar deu início aos seus trabalhos em Nova Andradina. No dia 30 de maio, foi realizado um coquetel de inauguração do estabelecimento na cidade de Sorriso. E agora com essa nova força, uma força jovem, uns diretores jovens de idade, jovens de cabeça, vem investir na nossa região. E convido todo mundo que está assistindo a vir nos visitar, tomar um café e conhecer os carros mais vendidos do Brasil há 12 anos. O Emerson investiu pesado em Nova Andradina e ele tem a esperança de ter bons frutos aqui da cidade. A nossa expectativa com Nova Andradina é que ela realmente seja o nosso carro-chefe, por já ter sido, ser uma concessionária há mais de 23 anos aqui nessa região de Nova Andradina, e eu acredito que vai ser um sucesso absoluto. Uma cidade que ela é bem padrão, a cidade de Naviraí, até os números de habitantes são aproximadamente próximos, e dizer que o Emerson é uma pessoa de sucesso, uma pessoa família, e com certeza
Quando se trabalha em família, dentro da união, dentro da religião, com certeza Deus ajudará e com certeza hoje estamos aqui, ó. O que era certeza está sendo realidade. Acreditamos no potencial de Nova Andradina, acreditamos no progresso e nas pessoas que aqui estão, que são todas empreendedoras, e estamos aí confiantes que esse será o primeiro de vários negócios que possam surgir para a gente aqui em Nova Andradina. O empresário Emerson Del Colle recebeu autoridades e lideranças do nosso município. Quem esteve presente também foi a Miss Universo Team, Natasha Takigami. Voltamos com o nosso bate-papo com a doutora Jaqueline. Doutora, quais são os requisitos básicos para adotar uma criança? Pode ser uma pessoa solteira ou somente casais? A adoção, pela lei, ela é prevista para uma pessoa especificamente e essa pessoa pode adotar conjuntamente com outra quando ela se for casada, né, ou conviver em união estável. Então, nesse caso, os casais homossexuais também podem adotar? Sim, é possível, desde que já foi decidido pelo STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que existe uma união estável entre casais homoafetivos, os casais homoafetivos também podem se habilitar para uma adoção. É possível. E existem os requisitos básicos, que é a situação de ser maior do que 18 anos, ter uma diferença de idade entre o adotante, o pretendente à adoção e a criança que vai ser adotada de 16 anos, e passar pelo curso de preparação à adoção, que é um requisito legal hoje, né? Antigamente não era necessário esse curso, atualmente é necessário, bem como fazer as avaliações psicológicas e sociais necessárias para a habilitação. Durante o processo de adoção, tem algum acompanhamento psicológico, emocional que é feito com a família para saber se essa criança tem um vínculo, se está dando certo? Como que acontece? Sim, a partir do momento que essa criança é colocada nessa família, ela vai para essa família com uma guarda para fins de adoção e existe o estágio de convivência, que a gente chama. Durante esse estágio, que é um prazo fixado pelo juiz, que pode ser de 30 a 90 dias, é feito esse acompanhamento dessa família, num todo, né, para verificar se está havendo, se criando aquele vínculo afetivo realmente de filiação, né? E aí esses relatórios vêm para dentro do processo para possibilitar a adoção em si. E tem algumas crianças que podem ser adotadas fora do Brasil? Sim, nós temos adoção internacional, né? Hoje até numa modalidade que está sendo colocada, os estrangeiros estão sendo colocados já no cadastro junto com os brasileiros, né? Não existia mais, vai passar a não existir mais aquela situação de primeiro ter que tentar uma família brasileira para depois tentar uma família estrangeira. E a gente já fez, inclusive aqui em Nova Andradina, mais de uma adoção internacional, bem sucedida. Esses casais, eles se habilitam no Tribunal de Justiça, não é diretamente na cidade, então é o tribunal que envia uma lista para nós de casais habilitados, geralmente são italianos ou espanhóis. E aí esses casais são procurados quando existe, geralmente, grupo de irmão, crianças maiores, que eles aceitam crianças até 12 anos, independente de raça, 2, 3, 4 irmãs ou irmãos, né? E eles vêm para o Brasil e aqui eles têm que ficar num estágio de convivência também de no mínimo 30 dias aqui com as crianças, com acompanhamento diário. E aí quando eles voltam para o país de origem com essas crianças, eles são acompanhados pelo período de 2 anos. Nós estamos fazendo acompanhamento de adoções internacionais, já tem uma que agora findou o prazo de acompanhamento de 2 anos e que foram muito bem sucedidas. Que bom. E quanto tempo leva para a adoção ser legalizada? Na verdade, a adoção é uma situação muito rápida, é um processo muito rápido, né? Depois que a criança está destituída do poder familiar, ou seja, está apta para adoção, e aquele casal já está habilitado, que também está apto a adotar, iniciando o processo de adoção, é o prazo do estágio de convivência. Terminando o estágio de convivência, é feita uma audiência, onde os adotantes têm que realmente dizer se eles estão cientes, eles querem a adoção e que essa adoção é irrevogável. E a partir daí já sai a sentença. Um processo de adoção não dura mais do que 6 meses. Então, sendo assim, a família que adota uma criança, ela não pode, depois de legalizada, desistir. Não, a adoção é irrevogável. A partir do momento que saiu a sentença de adoção, ela não pode mais ser revogada. Se essa família
não quiser mais essa criança, ela se equipara a uma família biológica que está abandonando um filho. A situação é a mesma. Então, não é a questão de... Falam em devolução na adoção. Eu não trato como devolução, eu trato como abandono. A partir do momento que você já está com o filho, né, isso já está documentado, já passou pelo estágio de convivência, né, você chegar e devolver um filho é abandoná-lo. E na sua opinião, o que precisa ser feito ou mudado para que as crianças sejam adotadas mais rapidamente ou que todas elas tenham uma família? Então, na verdade, hoje, Thelma, o que a gente vê são milhares de casais infelizes porque querem adotar e não encontram o filho idealizado. E milhares de crianças infelizes porque querem ser adotadas e não tem quem as queira nos abrigos, né? Nós precisamos acabar com o preconceito, acabar com o estigma de que essas crianças, se forem maiores, né, de alguma certa idade, elas têm problemas, elas vão ser crianças problema porque elas não são, né? Muitas vezes elas passaram por dificuldades na vida, mas tudo isso a gente verifica que com afeto, com o vínculo afetivo, isso é facilmente modificado. A gente já teve crianças que com 9 anos não sabiam ler e escrever. Por quê? Porque você, melhor do que ninguém, sabe que quando uma criança não tem o lado afetivo, uma vinculação afetiva, o lado afetivo resolvido, o cognitivo fica prejudicado e ela realmente não consegue aprender. E após uma adoção, em 6 meses, a criança está lendo, escrevendo. Então, tudo isso são preconceitos, estigmas que a gente tem de que uma criança adotiva, uma criança por adoção, ela é um filho de segunda categoria, de que uma família por adoção é uma família de segunda categoria, ela não é, ela é uma família como outra qualquer, o filho é um filho como outro qualquer, que vai ter suas virtudes e seus defeitos como todos nós. Doutora Jaqueline, eu só tenho a agradecer a senhora por estar aqui, por tantas informações importantes e por estar cedendo esse seu tempo aqui e parabenizá-la por esse trabalho tão bonito que você faz. Obrigada, Thelma. E eu quero deixar para os internautas que têm interesse, todas as pessoas que têm interesse em participar do Projeto Padrinho, pode estar procurando o fórum, o telefone é 3441-1585. E também, para quem tem interesse na adoção, de 2 em 2 meses a gente faz o curso de preparação à adoção. Basta se informar com as assistentes sociais do fórum, que é a Ilza e a Denise, que a gente está à disposição para dar qualquer informação sobre esses 2 projetos que existem na nossa cidade. Obrigada. Esse foi mais um programa Sintonia da Coluna Connect. Obrigada aos internautas. Compartilhe o nosso vídeo, curta a nossa fanpage. Estaremos todas as semanas falando sobre os mais variados assuntos. Até a próxima.